Bem-vindos ao canal Realidade do Mundo Espiritual. Estamos aqui para trazer um assunto extremamente importante e nesse tempo eu gostaria de pedir que Deus esteja abençoando a sua vida. Queremos também cumprimentar todas as pessoas que vão estar entrando no nosso canal. Vou me apresentar. Eu sou a apóstola Geisa Faleiro Chuzzi. Sou fundadora da missão e do Ministério Jardim da Colheita de Gramado. Como missão, então, nós temos o canal da Realidade do Mundo Espiritual. E nós queremos dizer que, além do canal, a missão do Ministério Jardim da Colheita, nós fazemos seminários, e se você tiver interesse, você pode entrar ali no canal e nos convidar para estar indo na sua cidade, na sua igreja, aonde você desejar, em nome de Jesus. Adquira também, nós temos o livro Realidade do Mundo Espiritual, Visão Profética, nós temos sonhos, visões e muitas orientações sobre o mundo espiritual. Fique atento que logo nós vamos dar orientação sobre os nossos cursos online. Amém? Que Deus venha estar abençoando. E nesse tempo em especial, nós queremos falar sobre aquilo que está acontecendo. Nós todos estamos apreensivos, preocupados e pedindo a Deus que Deus nos traga uma orientação do que fazer e de como que está esse tempo de pandemia. Pois em primeiro lugar, nós temos que ter um entendimento. Deus é Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E, sendo Deus, Ele também permitiu toda essa situação que nós estamos vivendo atualmente. Então, segundo o Salmo 113, no versículo 4, a palavra de Deus diz assim: o Senhor está no alto sobre todas as nações e a sua glória está sobre todos os céus. No Salmo 47, no versículo 2 e 3, diz assim: pois o Senhor Altíssimo é terrível, Ele é o grande Rei sobre toda a terra. Ele subjugará os povos debaixo dos seus pés e debaixo de nós, as suas nações debaixo dos seus pés. Então, eu quero trazer um entendimento. Se eu sei que Deus está sobre todas as coisas, Deus não iria autorizar que tudo isso estivesse acontecendo no nosso planeta, né? Que um simples vírus iria provocar tudo o que tem provocado no mundo, na nação brasileira e em vários lugares no mundo inteiro. Bem, eu queria trazer o entendimento que Deus está sobre todas as coisas e Deus autoriza, porque o reino da terra foi entregue para as mãos do homem, e o homem de livre-arbítrio, porque decidiu, passou a autoridade do planeta para o mal, para as trevas, para Satanás. E como o homem não parou de pecar e de provocar a ira da justiça de Deus, a Bíblia diz que a terra pecou. A terra pecou. E por causa da terra que pecou, haverá o juízo de Deus sobre a terra. E, na verdade, o que acontece é que Deus é um Deus de misericórdia, mas Ele espera as nossas atitudes e espera a nossa obediência e fidelidade. Não é por causa de Deus, é porque no momento que nós cometemos os pecados, nós estamos dando o direito para que Satanás use o direito do pecado que eu cometi. Ele vai usar isso como direito legal para provocar coisas na nossa vida e na terra.
O que aconteceu é que a terra pecou, eu vou falar uma palavra, extrapolou. Foi além da medida e dos limites. E a Bíblia diz que devido a todas essas situações do pecado do homem, os pecados não podem mais ser tolerados. E quando extrapola a medida, o juízo vem. E Satanás também está usando todas essas coisas porque existe a profecia dos tempos finais, né? E Satanás está preparando o seu tempo e ele precisa de preparar a terra. O anticristo foi profetizado, ele virá, mas para ele chegar, do jeito que as coisas estão, ele não terá autoridade sobre o planeta. Então a terra precisa de ser preparada para a vinda e a chegada do anticristo. Para que ele tenha o direito de chegar e fazer tudo aquilo que foi profetizado nas escrituras, a terra precisa estar com problemas e precisa estar numa situação incalculável ou impossibilitando de o homem ter resolução dos problemas da terra. Então, quando chegar nesse ponto que tudo estiver sem saída e sem solução, virá o líder mundial. E neste momento, o que nós estamos vivendo não deixa de ser o princípio das dores, que diz a palavra de Deus. Em 2 Pedro, no capítulo 2, 6 a 9, diz assim: assim como Sodoma e Gomorra também serviu como exemplo, assim foram destruídas. Um dia Deus trará castigo sobre todas as pessoas e Deus, ele fará a justiça. Os ímpios receberão aquilo que merecem, mas Deus também tem poder para proteger os justos. Deus até chegou ao ponto de poupar Ló, e também ele vai poupar aqueles que o amam, rejeitando o pecado que os rodeia. Então nós temos que ter esse entendimento que da mesma forma que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que o juízo foi necessário, porque tinha passado da tampa, da conta da misericórdia de Deus, e quando extrapola não tem como, o juízo vem. E Deus autoriza que catástrofes venham sobre a terra, da mesma forma na nossa vida. Deus vai autorizar, porque quando a gente peca, extrapola e passa dos limites, Deus terá que providenciar o juízo. Não é porque é Deus, é porque eu autorizei Satanás a fazer esse tipo de situação, de provocar isso nas nossas vidas. Bem, vamos pensar em algumas coisas. Brasil. Existem algumas leis no Brasil que se tornaram contrárias às leis de Deus. E isso não só no Brasil, como em muitos lugares do mundo. Como teve lugares que criaram determinadas leis contrárias que a justiça de Deus chegou ao ponto de extrapolar, não tinha mais como permitir, né? E no nosso país houveram tentativas de implantar novas leis. O projeto de lei, mudança de gênero. Projeto de lei, o aborto. Porém, pela intervenção de Deus, intercessão da igreja, e glória a Deus, no dia 24 de abril de 2020, foi arquivado esse projeto de lei do aborto. Nós temos que agradecer a Deus, mas essa é só uma delas. As leis precisam estar de acordo com a palavra de Deus. As leis têm que ser que são estabelecidas fora da Bíblia, elas como consequência vão produzir maldições. Então eu vou contar uma coisa, o que Deus fez nesse processo, nesse tempo. Deus fez algo especial. Nós estávamos no seminário
Na verdade, um seminário que nós realizamos de conquista de cidade foi na cidade de Paranaguá, e no processo do preparo para nós irmos para lá, Deus falou que nós deveríamos fazer um ato profético. Nós deveríamos pegar uma pedra grande e pedrinhas pequenas e estaríamos estabelecendo algo específico em relação a Deus, a pedra angular que é Jesus Cristo de Nazaré. E o Senhor nos deu um texto, Atos 16, no versículo 18, que diz assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora vamos trazer a raiz destas palavras. Pedro é Petrus. Pedra é pedra de esquina ou pedra angular. Então, Petrus significa fragmento de pedra e Petra significa rocha grande. E o que acontece? Deus trouxe uma orientação que nós deveríamos fazer um ato profético, onde nós colocaríamos uma pedra grande e iríamos pedir que cada bairro daquela região fosse colocado em cima da rocha grande. Eles escreveram nas pedrinhas pequenas o nome de todos os bairros, das ilhas, de todas as redondezas, e nós colocamos em cima da rocha grande. E isso sim tem um significado maravilhoso, ato profético, que tem a seguinte direção de Deus. A rocha grande é Jesus. E nós estamos determinando que todos os bairros da cidade de Paranaguá estão sendo colocados sobre a rocha grande. E todos eles estão sendo gerados em cada região, em cada bairro, a raiz, que estamos solidificados no fundamento que é Jesus Cristo de Nazaré. E Atos diz: pegamos o nosso voo e fomos para Porto Alegre. De lá nós seguimos para a nossa terra. Bem, quando nós chegamos na cidade, a nossa cidade, tudo estava acontecendo. O Brasil tinha decretado que estava iniciando a pandemia e que seria necessário fechar todos os lugares, as cidades iriam fechar o comércio, as igrejas iriam fechar, e nós chegamos depois de tanto tempo de viagem com o interesse, com o objetivo de chegar e encontrar toda a nossa igreja, a nossa missão, e nós vimos que nós não tínhamos mais como sair de dentro de casa. Nós chegamos exatamente no dia onde foi iniciado isso daí. E aí Deus começou a falar no nosso coração. Deus então trouxe uma direção para nós. E eu falei: Senhor, e aí, o que nós vamos fazer? Como, Senhor? Que nós vamos fazer? Como que estão as pessoas da igreja? E o Senhor disse: comece os cultos online. E Deus trouxe uma estratégia, né? E o Senhor falou da mesma forma como aconteceu no Egito, quando a última praga veio e iria todos os primogênitos do Egito iriam morrer. Quando Moisés estava tirando o povo, através de um direcionamento de Deus, da escravidão, Deus trouxe as 10 pragas, e a última praga seria a morte do primogênito. O Senhor falou no nosso espírito, e o Senhor disse: faça a mesma coisa. E o Senhor, eu preciso, não estou entendendo para quê, o que está acontecendo. O Senhor falou: unge todas as portas, os umbrais das portas de cada casa, para que o espírito de enfermidade e o espírito de morte não entre em nenhuma das famílias que pertence ao Ministério Jardim da Colheita e à Igreja do Senhor Jesus.
Porque cada praga é o enfrentamento de um principado. O Senhor me trouxe esse entendimento de que por que houve uma necessidade de haver as pragas no Egito? Por quê? Por que teve as pragas do Egito? Porque eles adoravam aos deuses e Deus veio para desmoralizar, humilhar aquilo que eles criam que era um poderoso. Deus veio, humilhou, massacrou. Na verdade, houve uma guerra espiritual, houve um enfrentamento das potestades daquela região. E por causa desse enfrentamento que aconteceu, à medida que os demônios que tinham direito e os principados que tinham direito sobre o Egito foram perdendo a força. E a maior de todas as forças era o derramamento de sangue, porque o Egito sacrificava os primogênitos para sacrifício. Deus então impediu, porque não existia mais nenhum primogênito para ser sacrificado, porque todos os pactos e bruxarias e feitiçarias que são realizadas trazem autoridade para os demônios. E como não tinha como mais fazer nenhum tipo de oferenda às trevas, Satanás não tinha mais alimento. Então a única coisa que ele tinha que fazer era entregar e liberar o povo que estava debaixo da escravidão. A última praga é a mais poderosa. Diz respeito à oferta aos demônios e a sangue, derramamento de sangue. Então todos os que passavam sangue nas ombreiras das portas, o anjo da enfermidade e da morte não entraria. Em Êxodo 12, no versículo 12, diz o seguinte: matarei os primogênitos, executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. As pragas do Egito serviam para contrastar o poder do Deus de Israel com o poder dos deuses do Egito, invalidando-os. Os primogênitos de homens e animais resultou na maior humilhação para os deuses, que é do Egito, que chamavam a si mesmos até de deuses, os filhos de Ra ou Amon-Ra. E os egípcios cultuavam divindades que representavam forças e fenômenos naturais, realizando sacrifícios e rituais para apaziguar os deuses e os demônios, garantindo que essas forças continuassem funcionando de acordo com uma ordem divina, ou conforme Mate. Um conceito personificado por uma deusa de mesmo nome que representava a verdade, equilíbrio, ordem e harmonia. Nós temos entendimento que tudo que os deuses representam, você não pode acreditar no que eles representam, mas eles falam a mentira, o Satanás é o pai da mentira. Então, se ele diz que ele representava a verdade, ele representava a mentira. O equilíbrio, ele representava o desequilíbrio. A ordem é a desordem e a harmonia é a confusão. Então, na verdade, cada uma, se você quiser discernir o que está tendo influência, conhecendo os principados, você tem que saber o que ele faz. E você vai entender que o que ele diz é exatamente o contrário do que ele diz. É o que ele provoca na vida das pessoas, né? Então, o que ele diz, que eles cuidavam da lei, da moralidade e da justiça. Quando chegamos, então, em Gramado, Deus trouxe essa direção de que a igreja deveria ser protegida. E da mesma forma que aconteceu no Egito, na última praga, nós deveríamos ungir os umbrais das portas. Para quê? Para que as pessoas que fossem do Senhor, da mesma forma que o povo de Israel foi protegido no Egito,
as pessoas que eram do Senhor não seriam invadidos por esta enfermidade, né? Então, vamos entender. Eu não estava, foi tantas coisas que nós estávamos envolvidos em viagens e tudo, e quando nós chegamos, Deus deu direto essa direção, mas eu não tinha ainda percebido que a gente estava chegando à Páscoa. Na verdade, foi 2 semanas antes da Páscoa. E a Páscoa, ela tem um simbolismo maravilhoso. A Páscoa simboliza a salvação e a proteção através de Jesus Cristo de Nazaré contra as trevas. É tipo de salvação através do sangue derramado de Cristo contra a morte eterna. Quando nós passamos o sangue sobre as ombreiras das portas, está simbolizando que Jesus Cristo e todas as pessoas que estão dentro daquelas casas não irão morrer, que o anjo da morte não irá passar. Da mesma forma, Deus nos trouxe essa orientação, que nós deveríamos ungir as portas das ombreiras, que no nome de Jesus, que o sangue de Jesus Cristo seria derramado, iria nos proteger e nos purificar contra todo mal e contra todo espírito de morte. Amém? Um cordeiro será sacrificado e o sangue será colocado nas ombreiras para proteção. Em Êxodo 12, no versículo 7, diz assim: e tomarão do sangue e o colocarão nas 2 ombreiras e na verga da porta das casas em que comerem. Êxodo 12, 3. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes, e quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós, para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Então Deus trouxe, haverá um juízo, foi lançado sobre a terra um tipo de juízo, e nós que somos do Senhor precisamos estar debaixo da proteção. Amém? Então, para trazer o entendimento, Deus trouxe para nós uma orientação. O nosso ministério, ele trabalha em 3 cidades, na cidade de Gramado, Canela e Nova Petrópolis. Então nós pegamos os mapas da cidade, marcamos em toda a cidade o endereço de cada pessoa que fazia parte do ministério. Fizemos um ato profético onde nós ungimos com o óleo cada uma das marcas que nós colocamos, e nós determinamos: aqui está protegido, aqueles que ungirem as portas e as ombreiras estarão protegidas pelo sangue do Senhor Jesus. Depois disso, nós então caminhamos pela cidade, pelas 3 cidades, e fomos em todas as casas das pessoas que fazem parte desta missão. É um trabalho longo, demorado, e nós chegamos pelo lado de fora da casa, ungimos e declaramos que aquela casa estava concluído, que estava debaixo da cobertura e da proteção do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu queria dizer uma coisa. Pois é, neste período de anos para cá, houve uma mudança na sociedade e os jovens passaram a ter uma predileção e acharam muito bonito. A sociedade modificou a ponto de que eles começaram a achar que vampiro, nosferáteos e todas essas coisas era algo extraordinário, tanto que nós ficamos sabendo que a juventude muitas vezes fizeram festas onde todas as pessoas se vestiam de vampiro, de monstro e assim por diante. Isso trouxe também o direito legal para esta situação que nós estamos enfrentando. Nosferatus é um morcego. E de onde veio essa pandemia? Se não veio de um morcego? Bem, a Bíblia fala de uma batalha espiritual. Eu vou falar sobre Nosferatus e algumas coisas interessantes
ele atua nas famílias aristocráticas da Europa. Pessoas vendiam a alma e ele as controlava através de uma herança espiritual passando de geração em geração. É um vampiro da alma, na verdade, que atua na mente e nas emoções. Suga a energia da vítima e não o sangue. A pessoa acorda tão exausta, sabe, sem forças, desanimada para enfrentar a rotina da vida. O que esta potestade provoca na vida das pessoas? Você já passou por ataque e por situações que vieram de Nosferatus? Eu vou trazer mais uma vez. O que o vampiro provoca? Ele suga as energias, as emoções, a vida daquela pessoa. E ele vem em forma de morcego, de vampiro. Ataca você quando você está dormindo. À noite você pode ficar imobilizada, a pessoa paralisada, deixando às vezes até sem voz para pedir socorro. Isto é um ataque de Nosferatus em forma de vampiro. De onde veio esta enfermidade que nós estamos enfrentando? Por que será que esta potestade veio na forma do vampiro? Nós sabemos de onde veio, de um morcego. Pois é, né? Será que é mera coincidência? Ou será que toda uma população mundial trouxe direito legal através de tanta idolatria, de festas, se vestindo de vampiro e etc? Será que isso não trouxe um direito legal no mundo espiritual para que esta situação viesse através de um morcego? Isso eu deixo no ar. Eu creio que Deus fala todas as coisas e nós tem entendimento. Então, eu creio que o cristão pode ser liberto deste ataque, colocando diariamente a armadura de Deus. Efésios 6 mostra sobre a armadura de Deus. Não vou falar aqui agora, você pode ler a palavra e o Espírito de Deus vai te direcionar. Também nós podemos orar o Salmo 91. E na hora do ataque, eu quero declarar algo que é extremamente importante. Se você estiver com luta, se você estiver passando por uma situação, você tem que usar os seus lábios. E você tem que falar em voz alta. Cubra-se com o sangue do Senhor Jesus. Ele imediatamente vai deixar a sua vítima, se você tiver a capacidade de lutar e enfrentar com a boca. Palavras. Deus criou o mundo com palavras. Há poder nas suas palavras. Você tem que usar e declarar: eu repreendo, eu rejeito, eu ordeno espírito que vem sobre a minha vida, que tem sugado as minhas energias, saia agora da minha vida em nome de Jesus. Sabe que junto com Nosferatus e os morcegos e os vampiros, a Bíblia fala que sua companheira é a Lilith. Diz que é um demônio feminino, mas não existe demônio feminino. Mas é o que diz. Bem, o terror noturno e da noite. Lilith é um poder do espírito de loucura, bruxarias, feitiçarias, e da mesma forma que atuam de noite. Salmo 91:5 mostra a respeito do espírito de loucura. E todos esses dois, porque Satanás trabalha em equipe, ele não faz nada sozinho e ele só pode fazer aquilo que lhe trouxe como direito legal. Satanás não atua, não pode, um mesmo demônio não pode agir em duas áreas. Por exemplo, foi estabelecido que o espírito de sensualidade está ligado pode provocar no ser humano sensualidade, mas o espírito de sensualidade não pode provocar mentira, só o espírito de mentira.
Cada entidade, ela tem autorização para atuar na vida de uma pessoa naquela área que lhe foi determinada, né? Então, Lilith é o espírito de terror noturno, pavor noturno e espírito de loucura, esquizofrenia, paranoia, bloqueio mental e até autismo. Pois é isso leva a, quando uma pessoa está sendo atacada e ataca o sistema nervoso do ser humano, leva a pessoa a ter uma mente passiva e tira toda a defesa do ser humano. O que está acontecendo neste tempo de pandemia? Não é um ataque de Nosferatus e também de Lilith, provocando medo, pavor, roubo de energia e paralisação nas atitudes. E as pessoas têm medo. Ai, tô com medo. Se eu sair pra rua, se eu fizer isso, fizer aquilo. Medo, pavor. Tem pessoas que estão entrando em pânico, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Nosferatus e Lilith provocam o quê? Bruxaria, feitiçaria, atua através de morcegos e da corujas, né? Pactos satânicos, roubo de energia, roubo de pensamento. Também eles causam solidão, pavor e medo do desconhecido. Opa, é muita coincidência, né? Porque veio de um morcego que tem atacado a população mundial, né? Então você tem que rejeitar Nosferatus, rejeitar Lilith, rejeitar o espírito de loucura, rejeitar o espírito de esquizofrenia e toda paranoia, bloqueio mental, autismo, pavor e medo. Rejeita, fala, eu declaro que eu rejeito, eu creio que Deus vai estar cuidando de mim. E se você, meu irmão, querido amigo, que está ouvindo esse vídeo, tiver entendendo o que Deus falou, você pode usar as mesmas revelações que Deus nos deu. Quando terminar esse vídeo, você pega o óleo de unção, você vai nas portas, nas ombreiras é nas duas laterais, e fala, eu declaro que a minha casa está protegida pelo sangue de Cristo e na minha casa não entrará espírito de enfermidade e nem espírito de morte. E une-se àquilo que Deus tem falado conosco. Bem, um pouquinho do vampiro. É um ser mitológico ou pode ser folclórico, né? Que sobrevive se alimentando da essência vital de criaturas vivas, geralmente sobre a forma de sangue. Essa palavra que eu falei, Nosferatus, vem do grego e significa portador de praga. Opa, o quê? Palavra Nosferatus vem do grego e significa portador de praga. Mais tarde ele passou a designar só vampiro ou não morto. No romeno, pode ser também, não morto no romeno. Então vamos ter esse entendimento. Agora é um tempo que cada cristão também vai passar por provas. Deixa eu explicar. Então nós estamos passando o motivo pelo qual, a causa, falamos também da seriedade que é, né, o juízo de Deus quando extrapola a maldição vai vir quando extrapola além da conta, né? Quando o homem peca além do que aquilo que Deus autoriza. Amém? Então, essas situações. Falei também sobre de onde veio todas essas circunstâncias e também houve muito direito legal para vir. Mas em terceiro ponto, eu quero trazer uma coisa extremamente importante. Você sabe que Deus está no controle de todas as coisas, não é verdade? Se Deus está no controle de todas as coisas, Deus pode transformar, e Ele transforma, qualquer tipo de maldição em bênção. E essa situação onde que as pessoas são obrigadas a ficar dentro de casa,
vai fazer o quê? Vai gerar um tempo aonde que cada pessoa terá que fazer uma reflexão da sua própria vida. E aí eu faço uma pergunta. Aqui no nosso ministério, durante sempre, todos os anos, eu sempre trouxe essa palavra e eu dizia o seguinte: Igreja do Senhor, nós precisamos estar conscientes da palavra de Deus. Igreja do Senhor, nós temos que ter um entendimento. Nós não temos que estar preparados para sermos ricos, ser donos de multinacionais, termos o carro do ano, e deixarmos de ser cauda e ser cabeça, e estarmos com muito dinheiro no bolso e etc. E estarmos ricos com todos os nossos problemas resolvidos e todas as coisas dentro de casa maravilhosas. Isso é fácil, qualquer pessoa que estiver bem vai estar bem, mas eu sempre avisei: igreja, estamos nos tempos do fim. Estamos num tempo onde que a igreja de Jesus Cristo precisa de um preparo. A igreja de Jesus precisa de estar pronta e preparada. Isso que nós temos que ter entendimento. Para quê? Para os maus tempos que foram predeterminados e falados por Deus. Deus não nos deixou sozinhos e abandonados. Ele nos preparou e Ele disse que nós iríamos passar tempos difíceis nos últimos dias. E é isso que a igreja precisa de preparo. Agora eu te pergunto, eu sempre falei, vocês têm que se preparar, vocês têm que se preparar. Haverá tempos que haverá dificuldades, haverá as provações, um outro reino vai se levantar, as trevas estão preparando para acontecer muitas catástrofes. É verdade. Aí eu te pergunto, você ouviu essa palavra? Você se preparou? Porque agora nós vamos saber quem é quem. Quais são as pessoas que durante esses anos todos que estão na igreja, lendo a palavra, buscando, se consagrando, estão realmente firmados na rocha de Jesus e não irão vacilar com todas as coisas que estão acontecendo? Aí eu digo, uau! Quanta gente que é evangélico, que é convertido, que entrou em pânico quando veio algo como isso que está acontecendo. Quanta gente que não teve fundamento, nem está pronto para enfrentar, que entrar em pânico, ai, desespero. Eu digo, não. Deus falou que nós deveríamos estabelecer fundamentos e vida cristã de base. Amém? Mas Deus é um Deus maravilhoso e Deus é um Deus de misericórdia. Jesus às portas, a qualquer momento pode vir buscar, mas será que se Ele viesse hoje, a igreja estaria preparada? Porque nós estamos vivendo num tempo de tanta imaturidade, tantas coisas acontecendo. A igreja mudou os valores. Tudo pode, não precisa, Deus entende tudo. Agora é um tempo em que Deus entende tudo, não existe mais pecado. Ai, Deus o mais importante é as emoções. Deus vai me entender porque eu sofri tanto, porque a minha dificuldade foi essa, porque aconteceu isso comigo. Então, eu vou me justificar através da história que eu vivi. Não existe isso. Todos passamos por lutas, mas nós temos que nos arrepender e mudar de vida. E quantos nós tivemos na igreja 20, 30, 40 anos, ou 5 ou 10 anos? E durante esse tempo viveu no oba-oba, sem base, sem fundamento, sem se fortalecer no Senhor. Eu vou dizer, Deus é tão maravilhoso que Ele está dando uma oportunidade para você que está em casa gerar no seu coração arrependimento ainda e um preparo. Aquele que está afastado tem que se voltar para Deus. Ainda há tempo.
Você está vendo que é verdade. Se você põe e começa a ver os jornais e as coisas que estão acontecendo, você pode entrar em pânico com tanta desgraça e tanta coisa que está acontecendo. Mas em nome de Jesus é tua grande oportunidade. Vai para diante de Deus. Nesse tempo, restaura a sua vida. Jesus Cristo vem. E vem agora para nos posicionarmos e nos arrependermos de cada um dos nossos pecados, querido. Pode ser de um dia para outro, mas ainda há tempo de santificação. Você sabe que Jesus deixou uma parábola, e ele deixou a parábola de 10 virgens. E as 10 virgens estavam aguardando o seu noivo, e elas estavam dormindo e foram dormir. E no meio da noite veio o noivo e veio buscar a sua noiva. E quando veio buscar, 5 tinham as lâmpadas acesas e 5 não tinham as lâmpadas acesas e ficaram. Eu pergunto, isso parece que é a noiva de Cristo, a igreja do Senhor? Metade da noiva vai subir, a outra metade não vai subir? Então o que nós temos que fazer? É tempo de nos acertarmos a vida e buscarmos a nossa santificação. Acerta agora a sua vida. Eu digo, dentro de casa, analisa a sua vida, faz uma retrospectiva da tua história, das tuas atitudes, dos teus conceitos, das tuas falhas, dos teus erros. E eu vou te falar, faça essa pergunta: como hoje está a minha vida espiritual? Como hoje está a minha vida profissional? Eu estou no lugar certo? Eu estou fazendo o que eu deveria fazer? Ou eu estou fazendo por fazer? Ou eu não tenho expectativa? Ou eu estou passando por tantas coisas e eu estou num ponto em que eu não vejo saída? Eu te digo, é uma grande oportunidade de você parar de estar no lugar que você está e você buscar diante de Deus o teu lugar. O lugar melhor para você usufruir das bênçãos de Deus e desenvolver os seus talentos e as suas habilidades no novo tempo. Agora é tempo de criatividade. Muita criatividade. Talvez você foi mandado embora da tua empresa, mas você tenha talentos interiores e tem capacidade de fazer algumas coisas e você nunca teve coragem de desafiar, de lutar por isso. Então eu te digo, é o teu tempo. Você vai começar a lutar. Se você é uma boa cozinheira, cria alguma coisa, começa a vender pizza, começa a vender massa. Se você é um bom pintor, pinta quadros e coisas para você conseguir. Cria oportunidades, sabe? Você de repente está trabalhando numa loja de roupas e de repente você é uma boa costureira. Começa a mudar de direção e começa a costurar. Seja criativo. Deus vai te dar a estratégia para você fazer dinheiro nesse tempo. Aqui dentro do nosso ministério teve pessoas que estavam trabalhando sem dinheiro, foram mandados embora e aí Deus deu estratégia. Tem uma pessoa que sabia fazer um croissant maravilhoso. Ela começou a fazer croissant e está vendendo super bem. Vendendo para várias padarias e tudo. Tem uma outra pessoa que era um ótimo cozinheiro e ele resolveu fazer massa e pizza e pão e está vendendo. Olha, eu te digo, o que é que você tem de dom? Pede a Deus agora, abre uma porta, começa um novo tempo. Deus pode te dar estratégia para você suportar esse tempo. E busque ao Senhor. Olha, é um novo tempo para a raça humana. É um novo tempo para nós estarmos analisando. E você precisa de agora, parado. Quando a gente tinha desculpa, eu trabalho todos os dias, eu acordo muito cedo, eu passo o dia inteiro numa empresa e aí eu chego à noite em casa, eu estou tão cansado e eu vou dormir. E você vai parar agora e você vai falar: eu não tinha tempo, Senhor, mas agora eu quero ter tempo contigo. Vai ler a Bíblia, vai buscar o Senhor, vai restaurar sua comunhão, vai lutar pela tua família, vai restaurar a sua família, conserta todas as tuas falhas, os teus relacionamentos.
errados, né? E também cuida do seu corpo, tem um tempo de descanso e de arrumar a sua casa. Às vezes você queria tanto tempo limpar uma coisa que estava parado, o armário estava daquele jeito, arruma aquele armário, e enquanto você fizer todas as coisas que você fizer, você tem que orar e falar: Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego a direção da minha vida, da minha história, eu quero me voltar para Ti, eu quero consertar a minha vida, eu quero declarar que eu confio no Senhor. Então, agora eu vou falar o quarto ponto, em nome de Jesus. Ninguém que é nascido de novo, que é crente, pode entrar agora e ficar assustado e impressionado por todos os acontecimentos. Então, eu digo, pode ser que você então não conhece a palavra de Deus, porque tudo foi profetizado. Jesus nos deixou numa situação difícil sem avisar, Ele avisou, e está escrito nas Escrituras. Em Mateus 24 conta, nós não estamos vivendo em tempos além do que o princípio das dores. Nós não temos que nos impressionar, nós temos que crer no poder de Deus nesses tempos de crises, de catástrofes, de dificuldades e às vezes até de perdas. Eu digo, prepara-te para te encontrares com Deus. Restaura a tua vida. Foi profetizado. Vamos entender. O governo irá preparar, não o governo do Brasil, não o governo dos Estados Unidos, o governo mundial, em cada região do mundo, em cada canto do mundo, o governo irá preparar a terra para a chegada do anticristo. Isso foi profetizado. Mas para que tudo aconteça, a terra precisa entrar em caos. Para que o falso Messias venha e diga que ele vai resolver tudo e vai resolver o problema da terra, a terra precisa estar em caos. Bem, entendeu o que está acontecendo na terra? Não fique assustado. Aquele que é nascido de novo, nada o abala. Ele precisa de ser forte, confiante, decidido e sabendo que Deus o irá livrar e proteger de todo mal. Tá, tudo bem. Muitos de nós, pode ser que seremos perseguidos, pode ser que seremos pegos e vão fazer coisas que não era para fazer. E se eu tiver que sofrer uma tortura, eu estou pronto? Ou não? Você vai negar Jesus se você tiver que sofrer? Você vai negar Jesus se você tiver que passar por uma situação sem saída? Vai negar Jesus? Eu te digo, que tipo de entrega você deu ao Senhor? Sabendo que tudo está profetizado, um príncipe desse mundo vai tomar conta da terra. E se ele vai e as coisas vão acontecer? Olha, gente, milhares de pessoas hoje, todos os dias, são sacrificados, são espancados, são jogados em calabouços, são torturados por causa do amor de Deus. Mas nós que somos do Senhor, nós não vamos negá-lo. Porque eu sei que na terra eu posso ser perseguido, na terra eu posso passar por dificuldade, na terra eu posso não ter saída, mas eu sei que o reino que eu pertenço não é o reino desta terra, eu pertenço ao reino do Senhor e é para lá que eu vou. É para lá que eu vou para a eternidade. Então vamos entender isso e amadurecer o entendimento e se preparar. Se for piorar as coisas, que é possível que vão piorar as coisas, eu como filho de Deus estou preparado. E vou te pedir, passe esse vídeo para as pessoas que você conhece, que estão em dúvida. Precisamos entender, a igreja precisa entender, tudo está profetizado. Vai acontecer. Amém? Bem, então agora eu vou falar uma outra coisa. Eu sempre falo que existe mundo natural e mundo espiritual. Eu sempre ensinei que tudo que acontece no mundo físico está ligado a alguma coisa que acontece no mundo espiritual.
Existe um paralelo no mundo espiritual entre esta pandemia e o mundo espiritual. Deixa eu trazer. Você já ouviu falar de um país, chamado a China? Pois é. Vamos trazer algumas coisas sobre essa nação. E vamos trazer algum tipo de revelação espiritual sobre essa nação. Bem, esta doença, ela veio da China. Sabe que eles são de uma cultura oriental? A cultura ocidental é muito diferente da cultura oriental. E a cultura oriental, ela trabalha muito com o mundo espiritual. E eles creem muito em coisas espirituais. Creem. Bem, vou falar de um assunto interessante. Sabe que lá na China tem signos diferentes do mundo ocidental. O signo regente em 2020 no horóscopo chinês é o rato. Opa! Quais são as características do rato? Materialismo, exagero, sentimentos ruins, inveja, egocentrismo, todo tipo de empreendedorismo. Dizem, 2020 é o ano em que os chineses esperam muita prosperidade financeira. Bem, agora vamos falar rato de metal. Um ponto interessante. No ano do rato de metal é a dualidade entre a socialização e a solidão. Existe um espírito de solidão que é lançado através do rato. Será que é muita coincidência tudo que está acontecendo no mundo? Será que não existe um nível de potestade que está por trás desse signo que tem provocado consequências no mundo inteiro? Apesar do rato atrair características de comunicação e amizade, já que não consegue viver sozinho, metal é um elemento frio e solidário. Por isso é preciso analisar cada momento para saber como agir diante de cada uma dessas situações. Eu te pergunto, eu estou falando para gente inteligente e a gente sempre tem que falar para que você possa interpretar e decidir o que é que nós estamos querendo falar. Quais as semelhanças com o que o mundo está passando nesses dias e este signo e esta consagração a essa potestade desta região? Bem, então, mediante a tudo isso daí, nós temos agora um grande desafio. E eu faço um desafio. Salmo 46, 1 e 2 diz assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, pelo que não temeremos, ainda que os montes se transporte para o meio dos mares. Imagina, os montes se transportem para o meio da destruição catastrófica total. Eu creio que Deus vai estar comigo. Amém? Então, eu vou trazer para você. Nós falamos dessa pandemia e falamos de um ato profético que nós fizemos nas ombreiras das portas. Falamos do morcego, que ele suga a energia das pessoas. Falamos o que era esta era de Aquário e tudo o que ela pode representar. Ela é chamada de era cósmica. Nos anos 60 se popularizou a crença de que esta era nova era e daria uma nova fase para a humanidade. Na verdade, esta doença é real. Não importa como ela veio. Eu não vou falar sobre esse assunto. Mas tudo isso estava predeterminado e foi projetado com o objetivo de não somente levar pessoas à morte, mas gerar um controle mundial.
Entende? Deus dá oportunidade para nós analisarmos a nossa vida. E eu vou te pedir, por favor, é o perigo que nós estamos vivendo na atualidade. Você imaginaria de que no país chamado Brasil, todas as pessoas teriam que ficar fechadas nas suas casas? No Brasil? Que tipo de sistema político que nós vivemos? Não é capitalismo? Ou esse sistema está passando por uma metamorfose? Nós precisamos de pedir a Deus, porque quando Deus estabeleceu a igreja, Ele diz: eis que vos dou autoridade, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E eu falo, igreja do Senhor, determine e tome posse. Para quê? Para que aquilo que estão projetando, a igreja intervenha e transforme essa situação. Foi o que aconteceu. Nós estamos, eu digo assim, acontece que Deus estabeleceu esse novo presidente, e eu louvo a Deus. Pode falar qualquer tipo de falha que ele tenha, mas ele está lutando para manter o capitalismo e deixar a liberdade na nação brasileira. Mas nós temos que orar para que Deus cuide da nação, para que não seja destruída toda a população brasileira através da economia. Nós temos que pedir a Deus para que essa economia volte outra vez. Existem alguns lugares da nossa terra que estão sendo radicais e estão provocando a longo prazo uma catástrofe. E nós temos que pedir a Deus estratégia. E eu te falo, você é servo de Deus, em nome de Jesus, cria uma nova oportunidade, cria uma nova opção para a sua vida. Pede, o Espírito de Deus vai te capacitar e nós vamos sair dessa, em nome de Jesus, com uma estratégia diante de Deus. Em Salmo 46, versículo 7 a 10 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. Fala comigo: o Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Amém? Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras e até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero dizer, Noé também passou por uma crise muito grande. E naquela época, imagina a situação de Noé. Não somente como está acontecendo agora, mas só a sua família foi salva. E o que significa a Arca de Noé? A Arca de Noé era a única forma de salvamento da população, porque através daquele homem a terra foi restituída e restaurada. Eles ficaram 40 dias e 40 noites, e nesses 40 dias houve uma limpeza em toda a terra. Também, eu quero dizer, até em vários lugares eu fiquei sabendo de uma cascata aqui na nossa região que era poluída e difícil, e que depois dessa situação que fecharam hotéis e tudo, e lojas, etc., que apareceram peixes novamente naquela cascata. Significa que Deus está transformando a terra e também Ele está mudando a terra. Vamos pedir e declarar: Senhor, eu declaro que praga nenhuma chegará na minha casa. E quando Noé entrou na arca, ele estava embaixo. Quando ele saiu da arca, ele saiu no Monte Ararat, no alto monte. E que em nome de Jesus, da mesma forma que ele veio de baixo e entrou e subiu em cima, declaramos que nós estamos no momento agora, aonde que nós estamos vivendo um tipo de vida espiritual. E quando nós vencermos essa situação, em nome de Jesus, nós estaremos no alto monte e nós teremos uma visão e uma vida espiritual diferente, em nome de Jesus.
é o teu momento de reflexão. Coloca sonhos e propósitos no papel. Coloca a sua vida diante de Deus. Aqueles sonhos e planos que você nunca conseguiu concretizar. Pede ao Senhor que Deus comece a gerar isso na sua vida. E um novo tempo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero declarar agora. E eu quero fazer uma oração. E eu quero que você faça essa oração na sua casa. Eu declaro, eu proclamo que está sendo instalado um novo governo na terra, no Brasil e no mundo. Que o governo dos céus, através de Jesus Cristo, pela igreja do Senhor, seja estabelecida aqui na terra. Em nome de Jesus, eu proclamo que o nosso Deus possa estar derramando do seu sangue e da sua purificação, e que o sangue de Jesus esteja sendo derramado sim sobre toda a terra, que o Senhor venha transformar a nossa vida, a nossa terra, a igreja do Senhor, e resgatando milhares de pessoas no nome de Jesus, para que muitos que estão afastados possam se voltar e se preparar, porque Jesus está até as portas. Em nome de Jesus, eu declaro que eu te abençoo. Eu declaro como apóstolo do Senhor, eu proclamo a vitória sobre a sua vida. E eu quero que você tenha maturidade para enfrentar todas estas coisas. E mantenha a sua fé, nada vai te afastar, e mais, você vai buscar mais e mais, vai te fortalecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também eu quero declarar que eu tenho um livro que é Realidade do Mundo Espiritual. Nós falamos de muitas coisas do mundo espiritual, da visão profética. Eu trabalho há muitos anos no Ministério de Libertação também, né? Participei muitos anos com a apóstola Neuza Tioca, viajando em seminários, e nesses seminários como profeta, Deus me deu também muitas revelações, visões. E neste livro nós temos anotados 6 seminários que eu participei, e eu trago neste livro um pouco da visão, da realidade do mundo espiritual, o que acontecia no mundo espiritual enquanto se processava os seminários, em momentos especiais. Em todo o tempo, tudo que acontece no físico está relacionado com o mundo espiritual. Se você desejar comprar este livro, eu vou te dizer, para lê-lo você tem que orar e jejuar. Aproveita o tempo de pandemia. E eu vou te pedir, pare e ore e leia. Se você não conseguir ler, você tem que orar outra vez, porque ele tem muita revelação e vai te levar a uma nova dimensão espiritual. Em nome de Jesus, eu declaro as bênçãos do Senhor. Amém. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus te fortaleça e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.